Eu sou Elis e este é o canal da Arcana Sofia. Hoje nós vamos falar sobre Hesíodo. Hesíodo é a mesma treta que Homero. Ninguém sabe se ele existiu ou não. Se você não sabe quem é Homero, vai na playlist de mitos gregos da Arcana Sofia e procure o programa Quem foi Homero, do dia 2/12 de 2020. Todas as informações que temos sobre Hesíodo são nos poemas que ele próprio escreveu. Pensando bem, Hesíodo tinha diário ou uma biografia nos seus próprios livros. Hesíodo viveu 200 a 400 anos depois de Homero. Hesíodo viveu 750 anos antes de Cristo. Ou seja, se ele estivesse vivo hoje, ele teria 2770 anos, né? Novinho. Hesíodo escreveu 3 textos que chegaram até nós. O primeiro foi a Teogonia, um livro que explica como o mundo foi criado, os deuses do Olimpo e etc. Meu Deus, isso é tão complicado que eu vou precisar da ajuda das minhas massinhas. O importante é você saber que a palavra teogonia significa um sistema complexo para explicar como o mundo foi criado. O segundo livro de Hesíodo foi o Trabalho e Dias. Neste livro ele dá algumas pistas de quem foi ele. E ele diz que nunca viajou por mar, mas tinha observado a natureza. Então ele sabia que alimento plantar no verão e que alimento plantar no resto das estações do ano. É claro que tudo isso era para o clima da Grécia. E ainda nos Trabalhos e Dias, Homero briga com seu irmão Perses, que era preguiçoso e não queria trabalhar, mesmo assim queria ganhar dinheiro. Hesíodo fica tão bravo com seu irmão Perses que resolve chamar os deuses para essa questão. Vai ver que Perses nunca tinha observado a natureza, por isso não sabia o que fazer em seus dias. No terceiro trabalho de Hesíodo foi o escudo de Heracles. Neste poema, ele explica como foi construindo o escudo de Hércules, ou Heraclis, como o tio grego fala no programa Grécia Sempre. Vamos voltar ao primeiro e mais importante trabalho de Hesíodo, a Teogonia. Na Teogonia, Hesíodo escreveu uma frase mais ou menos assim, ouçam com atenção. Quando as musas ensinaram a Hesíodo um belo canto aos pés do Helicon divino. Para entender essa frase de Hesíodo, antes precisamos entender algumas coisas mais importantes. 1. Quem eram as musas? As musas eram deusas que dançavam nos mares, nos rios e nos riachos, filhas de Zeus e Memória. 2. Quando elas dançavam, aquela dança emitia uma vibração, que Hesíodo podia entender como música. Sabe quando você joga uma pedrinha no lago e faz aquelas ondinhas? Aquilo é vibração. Ou quando a gente bate na corda do violão, sai uma música por vibração. 3. Hesíodo diz que aprendeu a criação do mundo com as musas, através do mesmo canto que cantavam para Zeus no Olimpo. Hesíodo também disse que estava no Monte Helicon. Monte Helicon é um monte que os pastores levam suas ovelhas para pastar. 5. A palavra Hesíodo significa lança-cantos, ou seja, cantor. Com todas essas informações, podemos saber que Hesíodo era um pastor de ovelhas e repetia o canto das musas, ensinando aos homens como o universo foi criado. Você está a fim de ver como o universo foi criado? Você quer ver a Teogonia de Hesíodo na prática? Vou pegar a minha massinha e vou explicar o que as musas cantavam para Hesíodo. Antes de começar tudo, segundo Hesíodo, existiam 2 formas que os deuses nasciam. A primeira forma é a cisparidade. Cisparidade é quando eles nascem deles mesmos, por exemplo. Aqui está a minha massinha. E ela está numa bolinha. Se eu cortar ela com a régua, temos o primeiro deus
do segundo Deus nascido do primeiro, e ele receberá outro nome. Portanto, cisparidade é uma coisa nascida de si mesma. A segunda forma que os deuses nasciam eram por núpcias. Olha que interessante, até hoje quem casa fala que está em núpcias. Vamos à minha massinha. Eu tenho duas bolinhas, ou melhor, dois deuses. Cada um dá um pedacinho de si e junto eles formam um terceiro Deus. Agora que vocês já sabem tudo de núpcias e cisparidades, vamos à criação do mundo, por Hesíodo, é claro. Primeiro foi o caos, um Super Blaster Master onde saiu o mundo todinho. O caos é preto porque ele tem todas as cores nele. Do caos, por cisparidade, nasceu a noite, o Tártaro, mas não é o de dente, então vamos chamá-lo de Hérbero, o Eros, e este continua sendo o caos. Este pretão continua sendo o caos. Esta de pontinhas brancas é a noite. Este mal-humorado é o Tártaro. Lembrando, não é o de dente, então vamos chamá-lo de Hérbero. E este todo animadão é o Eros, de chapéuzinho. A noite era apenas o escuro, nada, só o escuro. Aquela não ser que não era nada, nadinha. Hérbero, segundo Hesíodo, tinha raízes, era tão baixo, porque era bravo e resmungão, não queria ter se separado de caos. Este daqui é o Eros. Temos uns probleminhas. Muitos autores falam que ele é o deus do amor, mas ele não é bem isso. Ele é aquele lá que quer animar, o animadinho da turma, o animamundo. Então, Eros chegou para a noite, que não tinha forma nem nada, e falou: já que você não é nada, que tal se juntar com o Hérbero para fazer alguma coisa divertida? A noite responde para Eros: o Hérbero é todo ranzinza, não aceita que nosso pai descolou ele dele. Ele não vai querer brincar nem criar nadinha. O Eros responde para a noite: pensa, chá comigo, vou dar uma animada na parada. Eros chega para Hérbero: Hérbero, a noite diz que vai sumir, porque ela não é nada e você não dá bola para ela. E ela também diz que você não sabe brincar nem criar nadinha. Hérbero respondeu, assustado: só me faltava essa. Caos já me abandonou, agora a noite vai me abandonar? Resumo da história: Hérbero foi falar com a noite e juntos decidiram criar algo para se divertir. Hérbero e noite decidem entrar no tubo cósmico. Depois desse vucu-vucu todo, saiu Éter e o dia. Nossa, eles saíram brancos e gigantes. O Éter é a alma do dia, por isso que o dia é claro. Dia e Éter criaram a Gaia, a terra. Gaia, chateada por não ter nada, por cisparidade de criar Urano, o céu estrelado. Então, com esse monte de criação, vamos retomar tudo para que no próximo programa eu fale quem foi os filhos de Gaia e Urano e o fim de Urano. Resumo: primeiro era o caos, que por cisparidade criou a noite e o Hérbero, que por núpcias, a noite e o Hérbero, por Eros, criaram o dia e o éter. E o dia e o éter criaram terra, e por sua vez criou Urano, o céu estrelado. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe. Na semana que vem vou falar os filhos de Gaia e Urano. São muitos, viu?